paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Iniciamos neste momento o terceiro trimestre do ano de 2020 e o tema do trimestre está em Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a lição 1 está uma bênção e vamos ver sobre o assunto Daniel ora por um despertamento. O texto áureo está em Tiago 5, no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, tua graça abundante, maravilhosa, esteja sobre nossa vida. Dai-nos o teu espírito de sabedoria, de entendimento, de inteligência e nos ajuda, meu Senhor, a compreendermos, ó meu Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual e em tudo, Senhor, fazei com que cresçamos em conhecimento e em graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Aleluia, glória a Deus. Sempre, meus irmãos, que a gente medita na palavra, a gente encontra uma direção para a nossa vida, a gente encontra algo que faz com que a gente se sinta útil. E no tema de hoje, eu verifico que todos nós, ao crermos no nosso Senhor Jesus, nós angariamos junto a Deus um dom. E este dom está atrelado à oração, porque se você é considerado um justo diante de Deus, a palavra então, ela diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, você tem já diante de Deus e diante daqueles que te cercam uma utilidade. Faça exercer o dom que Deus já te dá, que é esse de você orar e tua oração ela ter efeito. Como introdução, os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5, versículo 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2, versículo 15. Assim era Daniel. Quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então, se a gente tem um grande exemplo de jovem, eis um deles, Daniel. Tudo contra ele, as circunstâncias, a situação de escravidão, e Daniel, ele fazia questão de fazer resplandecer a luz que havia nele, independente dos óbices, independente dos que falavam mal dele, e Deus era com ele. Que todos nós nos miremos neste Daniel, e é bom que você medite na palavra, no livro de Daniel, que é uma bênção. A leitura diária, vamos ver, começando por segunda-feira, Lucas 11, versículos 5 a 13.
Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada. Os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Oh, glória a Deus! Está aí, então, o recado da parte do Senhor. Pedi, dar-se-vos-á. E o nosso Senhor, Ele diz que todos nós podemos e devemos pedir o Espírito Santo. E se com fé o fizermos, com certeza o Senhor nos concederá. E o Espírito Santo é o maior tesouro que podemos ter nas nossas vidas. E é isto que Jesus disse, que quando ascendeu aos céus, ele deixaria o Consolador, esse Espírito da promessa, aleluia, e que Paulo reputa como um tesouro que é colocado num vaso de barro. Clamemos a Deus e peçamos o Espírito de Deus, aleluia, porque por aí anda-se dizendo que tem muitos espíritos, desse ou daquele, mas o Espírito que convém a todos nós ter é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito da promessa da parte de Deus Pai. Aleluia. Então aí está a certeza do atendimento, a oração, ou seja, daquele que pede. Terça-feira, Deuteronômio 9, dos versículos 8 a 21. Pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação
mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas, e as arrojei das minhas mãos, e as quebrei diante de vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Glória a Deus. Aqui a gente vê a intimidade que Moisés tinha com Deus, como Deus era com Moisés e a revelação de um homem de oração, 40 dias e 40 noites lá no monte, não bebendo água, não comendo e orando pelo povo. E mesmo assim, o povo, que Deus chama de obstinado, pecou, e pecou de uma maneira tal que negligenciou todos os mandamentos, não atentou para a bondade de Deus que os tirou da escravidão e com força e poder, e fizeram um bezerro de ouro. E Arão, que era o sumo sacerdote, ele acabou aderindo ao querer do povo. E a gente vê como Moisés, ele de certa forma, penso eu, foi testado por Deus quando Deus queria destruir a todos, e como parecendo que estava pedindo permissão, mas na verdade, creio eu que estava testando Moisés. E Moisés, com seu grande amor, ele se entrepôs e intercedeu pelo povo, para que o povo não fosse destruído. Tomemos cuidado, porque não é por conta de ações de poder, conforme a gente vê que aconteceu com o povo de Israel, o mar se abrindo, o livramento das pragas e as próprias pragas, e o maná caindo do céu, e mesmo assim o povo pecou. Pecou e pecou feio. Então a salvação, ela não está atrelada a aquilo que o povo e o que Deus chama de sinais. Mas, aleluia, há uma árvore que dá fruto, uma árvore que crê, verdadeiramente assume essa crença com atitudes. E não foi o caso do povo de Israel neste episódio. 2 Samuel 7, versículos 18 a 29. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. E disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens,
ó Senhor Deus? E o que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só. Segundo tudo o que temos ouvido com os seus ouvidos, com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de seu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Aleluia, glória a Deus. E aqui encontramos esta oração do rei Davi e mais um que soma aqueles que Deus ele ouviu e atendeu poderosamente. E a gente vê que eles eram grandes homens de Deus, mas também grandes homens de oração. Que miremos também no exemplo de Davi, em nome de Jesus Cristo. 1 Reis 8, dos versículos 22 a 61. Não vamos ver todos os versículos, mas eu pensei alguns para que a gente possa meditar juntamente. Primeiro, então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E trouxe, o versículo 4, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Versículo 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Versículo 10. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
Versículo 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vê a oração de Salomão e como a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Glória a Deus. Oremos para que o nosso Senhor também, quando estivermos reunidos, congregando, que o Senhor também encha o lugar onde estivermos com sua glória. E a gente vê que quando a gente vai no monte da oração, por vezes a glória ela é tão intensa e o Senhor faz questão de manifestar sua presença com brasas vivas, aleluia, que iluminam o lugar onde a gente está. A presença de Deus é maravilhosa. Sexta-feira, Efésios 3, do versículos 14 ao 21. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Veja que o apóstolo Paulo, ele termina essa oração aos Efésios, dando glória a Cristo e falando glória na igreja. Aleluia. Aí, dando a importância devida à igreja do Senhor. Vamos também estar orando para que todos os irmãos estejam cheios do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aleluia. Não tem uma lógica humana, mas é a lógica de Deus. Glória a Deus por isso. Abacuque 3, 1 a 19. Também vamos pensar alguns versos para a gente estar aqui meditando junto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse é o versículo 2. Vamos ver o 17 em diante. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Glória a Deus. Abacuque aí nessa fervorosa oração, aleluia, depois de tá ali falando com Deus, mostrando a sua falta de entendimento inicial acerca do agir de Deus, que queria que o povo de Israel se rendesse à Babilônia, mas no final das contas, Abacuque entendeu bem e Deus mostrou para ele, revelou a sua soberania e como é boa a sua vontade. E aí só resta a Abacuque glorificar Deus nessa maravilhosa oração
no capítulo 3. Oremos engrandecendo a Deus, reconhecendo que precisamos dele, dando glórias a ele pela sua misericórdia para conosco. Vejamos a leitura bíblica em classe. Daniel 9, de 1 a 3, 6, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, de 17 a 19, e Esdras, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Daniel 9. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. A gente vê então que Daniel era um homem de oração e por conta disso também ele recebia revelações profundas da parte de Deus. Vamos ver Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, esses 3 que na Babilônia eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Essa foi uma revelação maravilhosa da parte de Deus para um homem. Porque Daniel, ele tinha que revelar não apenas o significado do sonho, mas ele tinha que dizer o que Nabucodonosor tinha sonhado. E por isso a dificuldade daqueles magos que iriam ser mortos, porque não revelavam o sonho, muito menos, lógico, a interpretação. E o rei Nabucodonosor queria que aquele que fosse um iluminado, ele tivesse a revelação de qual sonho e qual, assim ele acreditaria na interpretação. E então Daniel, ele comunicou a seus companheiros que oraram e veio a revelação que vai além, logicamente, dos tempos de Nabucodonosor e vai além também dos nossos tempos, aquela estátua com as partes divididas em certos metais, cabeça de ouro, tronco, ventre, pernas, cada um com um significado de um reino, e o reino que iria cair, o reino que iria subir, vai para os tempos de hoje e os tempos finais. E quando a gente estuda as profecias de Daniel, a gente se assusta com a profundidade. Glória a Deus por Deus, ele usar dos seus servos. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia:
O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Glória a Deus. Depois dos 70 anos do cativeiro na Babilônia, a gente encontra esta passagem também de Esdras, que teve a missão de reconstruir o templo. Depois veio Neemias com a ordem para reconstruir os muros. E a gente vê que o rei da Pérsia, Ciro, ele encontra na palavra de Deus o nome dele. Isaías, cerca de 150 anos antes, já tinha dito quem iria libertar a Israel. E veja que ainda Jeremias não tinha nem profetizado os 70 anos. E a gente encontra aqui o cumprimento dessa profecia. Glória a Deus por isso. Então, a profundidade profética da revelação de Deus, por vezes, é uma coisa assustadora. E Deus revelou aos antigos profetas, com profundidade, tudo sobre a humanidade, do começo ao fim, a origem e o fim aqui na terra. E, lógico, o começo lá nos céus de glória. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aqui, então, como disse, Esdras teve a missão de reconstruir o templo. Isto porque, no início, no ano de 605, anos antes de Cristo, o nosso Senhor Deus, ele permitiu a Nabucodonosor queimar o templo, levar os utensílios, e depois de 70 anos de cativeiro, coube então a Esdras reconstruir o templo. E vejam que Deus despertou pessoas para ajudar nesta reconstrução, inclusive pessoas que às vezes não tinham nem parte exatamente como sendo servos de Deus, mas principalmente pessoas compromissadas para ajudar. Olha aí que coisa maravilhosa. Vejamos o primeiro tópico da nossa lição. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, isso está em Jeremias 29, no versículo 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel 9, versículo 2. Aleluia. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Assim somos nós diante das dificuldades, ao invés de nos prostrar diante das dificuldades e querer, às vezes, até tirar nossa vida, entrando também em depressão, a gente ora com todas as nossas forças. E o nosso Deus, ele se compadece de nós, tem misericórdia. E algum alento, alguma direção, algo vai mudar a direção na tua vida. E Daniel sabia muito bem disto. Por isso que ele orava com fervor. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Primeiro item. Estudava-lhe condições de orar.
A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15:8. E ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo, e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. E cabe ressaltar que não era fácil para Daniel, porque primeiro, ele estava na Babilônia como escravo. E a Bíblia dá a ideia de que ele até foi castrado. Ou seja, ele tinha tudo para ficar indignado, revoltado com Deus. No entanto, a resposta de Daniel era outra, totalmente diferente, porque ele sabia que sua existência não se resumia a essa vida aqui na terra. Isso ele tinha certeza e a gente nota pelas suas atitudes. Então, nos miremos neste grande exemplo de homem de Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. É o item 2. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. A gente encontra então no Novo Testamento, Romanos 12:12, Gálatas 1:30, Colossenses 2:1, essa necessidade da gente estar firme e perseverando. Somente visitam, de vez em quando, culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Glória a Deus por isso. Que grande exemplo. E o testemunho de Daniel é um legado para os crentes. Iremos nesse grande exemplo mais uma vez. Oração é o segredo da vitória. Item 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Leiam lá no capítulo 5 de Daniel o destino destes homens. Glória a Deus. E a oração de Daniel, frente ao paganismo cruel, frente à crueldade das pessoas, ao descaso, foi atendida por Deus e, logicamente, tudo se encaixando dentro dos projetos do Senhor. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte dos castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5:28. Então eles viram uma mão escrevendo na parede, uma língua que aparentemente era entendida, porém eles não compreenderam a mensagem. E Daniel, ele deu a interpretação, e essa interpretação, ela embora não fosse do agrado do rei, ele até tinha prometido dar presentes e tal,
e quis dar para Daniel também presentes por causa da interpretação. Mas Daniel não o quis. Naquela mesma noite, os medo-persas tomaram o reino da Babilônia. Aí, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5, versículo 30. Resumindo o tópico, tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Sendo o segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Glória a Deus. Você já deve ter recebido alguma mensagem da parte de Deus, usando dos seus profetas. É para a gente guardar no coração, que se foi Deus falando, certamente se cumprirá. E isto nos traz esperança. Glória a Deus. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados, inclusive os inimigos de Israel, que viram as coisas acontecer a galope e temeram. O item primeiro, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, versículos de 1 a 3. Que maravilha! Isto, palavra vindo de um rei que reinava em um reino pagão. Que coisa, hein? Mas Deus é poderoso para mudar, para transformar, para fazer o que lhe apraz. E conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Vejamos. Mas tudo, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. E aí que está o segredo em a gente estar na presença de Deus. Porque Ele vai além. Porque com certeza Ele sabe tudo o que precisamos. Você pode fazer um pedido para Deus, raciocinando com o teu contexto do agora, talvez com o que você viveu ontem, mas você não consegue enxergar todas as coisas que estão ao teu redor, o mundo espiritual em plenitude, nem acerca de ontem, nem do agora e nem do amanhã, mas Deus vê tudo, por isso que Ele sabe abençoar muito bem. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Esdras 1:3. E teve gente que não quis, tá? Teve gente que quis continuar lá no reino, ficaram com medo de ir lá para Jerusalém. Receberam permissão para reedificar o templo. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos do além do rio. Olha que coisa! Até o recurso financeiro. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel,
nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Vejam que o plano de Deus era completo e a execução ele planejou de tal maneira que todos os meios também foi dado para o povo de Deus. Por isso que a gente só deve orar e ser grato ao nosso Deus. Resumo do tópico: a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Glória a Deus. Vamos ao terceiro tópico: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Primeiro item: o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração, e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Esdras 1:12. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Atos capítulo 9, versículo 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Que coisa maravilhosa. Aqui a gente percebe que não podemos julgar ninguém, porque Deus usa quem Ele quer, conforme Ele quiser. E a história bíblica demonstra isto da parte de Deus para com nós, seres humanos. Não nos esqueçamos, primeiro, que Deus não faz acepção de pessoas. E provavelmente Ele não o faz por causa da nossa origem, no primeiro homem e na primeira mulher. E se formos ver, originários também de Noé, todos originários de Noé. Então, a gente entende que Deus, Ele quer o nosso bem. Ele fez promessas a muitos homens, entre eles Noé, Abraão. E interessante é que em Jesus Cristo nós ganhamos essas promessas todas que o Senhor fez ao longo da história bíblica. E Ele usa então os ímpios, usa quem Ele quiser. E a gente vê essa grandeza de Deus e temos que respeitar e estarmos aptos a ouvir e a perceber o mover de Deus através da vida de qualquer pessoa. Letra B. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Esdras 1, versículos 7 a 11. Então, se alguém tomou alguma coisa da casa de Deus ou de nossas vidas, não se preocupa, porque Deus, Ele é poderoso para devolver em dobro ou até mesmo fazer com que tudo seja resgatado. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro.
Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Aleluia. E aí, nessa passagem de Zaqueu, a gente vê a conduta de uma pessoa transformada. Ela tem atitude. E quando a gente usa a palavra conversão, a Bíblia, ela revela em Romanos 12, no versículo 2, que há uma transformação pela renovação do entendimento. E compreendamos que essa transformação, que do grego é originário da palavra metanoia, é como a transformação da lagarta e da borboleta, aleluia, a gente vê que isso também acontece conosco quando verdadeiramente temos um encontro com Deus. Há uma transformação. E, contrariando os conceitos, preceitos da psiquiatria, da psicologia, a transformação é total. Caráter, personalidade. Porque a partir daí a gente obtém o caráter e a personalidade de Deus. E o caráter que ele é concebido em atitudes pró-reino de Deus, faz com que a gente tenha o que Jesus quer que a gente tenha, frutos. E João Batista disse, fruto digno de arrependimento. E o arrependimento, então, verdadeiro, ele pressupõe mudanças de conduta. Não há arrependimento verdadeiro sem mudança de conduta. E se alguém com bastante diligência observar uma pessoa que foi convertida, vai verificar nela, naturalmente, não forçadamente, mudanças de atitude. O item 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso, Isaías 45, no versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Glória a Deus por isso, né? E resumindo o tópico, o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. E aqui cabe essa ressalva em Romanos 10, no versículo 9, onde aquele que verdadeiramente quiser ter a bênção da salvação, da prosperidade de Deus, da presença de Deus, deve reconhecer Jesus Cristo como o seu Senhor. É a prerrogativa, ou melhor, é o conceito de salvação, o reconhecimento dessa soberania de Deus, que requer que a gente confesse Jesus como nosso Senhor e Salvador. Chegamos à nossa conclusão. Vou fazer algumas perguntas e à medida que for perguntando, você responde daí. Com quantos anos aproximadamente foi Daniel levado à Babilônia? Essa é facilita, bem novinho. Então ele tinha 15 anos de idade. Alguns dizem que ele tinha 17 anos. Aleluia. Inclusive era contemporâneo do profeta Ezequiel, que era um ano mais velho que ele. Que escritura profética levou Daniel a orar e jejuar? Essa também é fácil. A profecia de Jeremias. Jeremias 29, no versículo 10, que fala do tempo aí do cativeiro. O que esta escritura dizia? A escritura profética dizia estar chegando ao fim o cativeiro dos judeus. Não se esqueçam que Jeremias profetizou 70 anos. Quando
Então Daniel analisou as escrituras, ele entendeu que estava próximo ao fim o cativeiro, porque a palavra profética ia nesta direção. O que aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia? O Senhor despertou o coração deste rei em favor do povo de Judá, favorecendo o retorno deste à terra prometida. Então Deus, ele tocou o coração dele e despertou o espírito de Ciro, logicamente de acordo com as escrituras. Cite um exemplo bíblico de um despertamento verdadeiro. Eita, essa pergunta está no Novo Testamento. Quem? Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, o que Zaqueu fez? Ele, depois de ter Jesus visitando sua casa, com certeza, falando das grandezas de Deus, da palavra, Zaqueu, ele se converteu de tal maneira que ele resolveu dar metade do que tinha aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem ele tivesse lesado. Isso é que é conversão, hein? Próxima lição, 12 de julho de 2020. A lição 2. E o tema e o título é Despertamento Espiritual. Um milagre. Glória a Deus. Que Jesus Cristo te abençoe e continue firme buscando a presença dele. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, e para você que está vendo esta lição em outro dia sem ser domingo, tenha um ótimo dia e que seja uma bênção a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo.